Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre a confecção de mapas de pontos com a linguagem R. Para isso a gente está com a IDE do R, então o RStudio, e nós vamos estar utilizando três bibliotecas. Então a Library Tidyverse, então vamos fazer a leitura do pacote Tidyverse. Também vamos fazer o trabalho com o pacote SF e a utilização do pacote GLBR. Então o SF trata com os arquivos diferentemente de um data frame, por exemplo, ele trata os arquivos com uma geometria. Então a gente trabalha com um objeto ao invés de um objeto data frame, um table, que no fim eles são listas, né? Se nós termos um type of, eles são listas. No entanto, a gente vai trabalhar com diferentes tipos de objetos, que nesse caso é um diferente tipo de uma table, diferente tipo de um data frame, que são os objetos SF. Então, para isso, a gente trabalha com a biblioteca SF e o GLBR a gente vai acabar utilizando para fazer downloads de arquivos vetoriais para nós trabalharmos com esse plot final. Então, vamos fazer a leitura desses pacotes. Eu já tenho ele lido, então demora um pouco menos para fazer a leitura novamente. Os meus dados, então a gente vai trabalhar com os dados, com um dado meu que eu tenho de CSV, chamado Data Crops, e ele está alocado no meu GitHub. Meu GitHub é luapot10, e esse é o link de acesso a essa planilha de CSV. Vamos fazer a leitura dessa planilha, então desse CSV, utilizando o pacote readr, sua função de read underline CSV, e atribuindo ao objeto data. Vamos fazer isso então. Temos então lido nossa planilha de CSV e vamos também atribuir ao objeto cities underline rs a questão do nosso dado espacial do estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos a função do pacote GLBR read underline municipality. E quando nós colocamos o argumento codemoon igual a rs, e aqui nós temos também o year, que nada mais é a questão da atualização ao longo dos anos dos territórios, né, os níveis territoriais do Brasil. E nesse caso a gente está trabalhando com o Rio Grande do Sul, e o mais atual do Rio Grande do Sul é o 2020, por isso que nós temos year igual a 2020 aqui. Então, basicamente, ao rodar esse código aqui, nós vamos ter o download do cities underline rs, que vai ser basicamente então todos os municípios do Rio Grande do Sul. Isso depois a gente vai plotar e ver como é que fica. Então vamos visualizar o que nós temos em cada um desses dois objetos que nós criamos. Então, o Data Glimpse, nós temos 100 linhas, 9 colunas. As colunas estão dispostas aqui, N, latitude e longitude, class B0 até B4 GCV. Vemos que nós temos então latitude e longitude, que são as nossas coordenadas geográficas que nós vamos acabar utilizando para fazer o plot dos pontos desse data frame em si. Então, como a agricultura ela trabalha bastante com questões geográficas, a gente acaba trabalhando muitas vezes com mapas de pontos, de contornos, de preenchimento, enfim. Então, hoje a gente vai estar trabalhando com esse mapa de pontos, certo? Então, nós temos aqui o Data Glimpse, né? Nós temos, e o Cities também, para nós vermos o que tem nesse arquivo que a gente fez o download através do pacote GLBR. Nós temos Code Muni, então é o código do município, Name Muni, nome do município, Code State, então Rio Grande do Sul, o Code State é 43, abreviação, né, do nosso estado, Name State Rio Grande do Sul, Code Region, que basicamente é a questão da região, e Name Region nós temos Sul, que é o nome da nossa região. E aqui nós temos uma coluna que, diferentemente de uma classe que seja um data frame, um table, ela não é presente. Então nós temos uma coluna multipolygon que nos faz termos um objeto que é SF, Spectral Table Def. Então, se a gente fazer um data pipe class, nós temos um table def, né, um table ou um data frame. Isso para a variável, para o nosso objeto data.
No entanto, quando nós temos series underline RS, nós temos um objeto chamado SF, que também é um data frame, só que é um tipo diferente de data frame chamado SF. E nós, para plotarmos esse gráfico de pontos, porque nós temos basicamente um data frame na class data pipe class, nós temos um data frame, um special table data frame. Nada mais é do que um data frame, ele não é um SF nesse caso. Só que para nós plotarmos os pontos que nós temos no nosso data, nós precisamos converter o nosso data para um objeto SF. Para isso, a gente pode utilizar uma função do pacote SF. Então, nós vamos atribuir, na verdade, modificar o nosso objeto data, onde eu quero st as SF, é o nome da função que vai converter, então, o nosso objeto de classe DataFrame para um objeto de classe SF. Então, nós colocamos aqui o que a gente quer modificar. Colocamos as coordenadas que nós vamos inserir como geometry depois nesse SF. Então, longitude sempre. Primeiramente, nós colocamos pensando no x, né? Então, longitude é nosso x e latitude é nosso y. Então, longitude sempre vem por primeiro. E aqui é nosso CRS. Eu sei que o meu data frame está com a latitude e longitude com as coordenadas geográficas do WGS84. Então eu sei também que o CRS é 4326. Basicamente esse CRS é o mais utilizado mundialmente. Claro que regiões a gente tem as diferenças também com o CRS de UTM, mas essa aqui é a coordenada geográfica mais utilizada, que é o 4326, que era o que estava presente no meu data frame. E eu preciso especificar isso ao momento que eu faço a conversão dessa minha planilha de data frame para um SF. Rodei isso aqui, então ele já vai transformar o meu data. Agora, se nós rodarmos aqui um data class, nós temos um SF. E é com esse SF que a gente vai fazer devidamente o plot com o ggplot, fazer um mapa de pontos então com o ggplot. Para tal, então, a gente pode entrar com a visualização do mapas de pontos. Então, ggplot, que é um grande, ggplot 2, que é um grande pacote da coletânea de pacotes do Tidyverse, com a função ggplot. Então, nós temos. O que nós vamos trabalhar? Então, nós vamos trabalhar com a geometria de geom_sf. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um layer geom_sf, data igual a series RS. Então eu vou estar plotando, se eu rodar apenas isso aqui, eu vou estar plotando o mapa do Rio Grande do Sul, onde que eu fiz o download anteriormente com o pacote do GeoBR. E aqui a gente vai acabar adicionando os layers que a gente quer plotar nesse gráfico. Então, novamente, eu vou trabalhar com o geom_sf, o meu data vai ser data, né, que nós temos como SF agora, que nós convertemos. O meu AS, né, o meu Aesthetics, meu Mapping, vai ser onde que eu quero preencher, né, eu preencher esses pontos. E eu estou utilizando o fill nesse caso, porque eu estou trabalhando com shape que é igual a 22. Então, o meu tipo de ponto que vai ser gerado vai ser o ponto que leva em consideração o fill. Por exemplo, se eu tirasse esse shape aqui, não colocaria fill e sim color aqui dentro. Mas é uma questão apenas das características de shape. Então shape 22, que vai ser um ponto onde que eu posso preencher com a coloração desse ponto e também posso ter a questão desse shape diferenciado, que vai ser um quadrado ao invés de um redondo. Então o fill eu quero que seja preenchido em função da class. Então eu tenho na minha class eu tenho soybean e corn e quero também que esse ponto seja de tamanho 2. Então se eu rodar isso aqui, vamos rodar apenas esses dois layers, nós temos então a confecção de um mapa com os pontos. Temos então duas cores diferentes para as duas classes, que na verdade não é o color que a gente fez, mas sim o fill que a gente preencheu esses pontos de acordo com class. Só que não ficou representativo para mim isso, corn vermelho e soybean azul. Eu gostaria de modificar as cores, então a gente utiliza o scale underline fill underline manual, que eu coloco para a primeira classe
que seja corn, um tom de amarelo, e a segunda classe que seja soybean, um tom de verde. E isso nós podemos então adicionar também os labs, então longitude no eixo X, latitude no eixo Y, e fill, que eu quero modificar em vez de class da minha legenda, né, porque eu estou puxando do fill, eu quero que seja crop. Vamos rodar tudo isso aqui, nós temos então um mapa com algumas modificações já realizadas para melhorar a visualização desse mapa. Então nós temos as modificações de cores já, temos a nossa legenda, não temos ainda a questão do norte, não temos a questão também da escala. Isso nós podemos fazer através do pacote ggSN, então, que é basicamente a visualização de scale bars e north, tanto do ggplot quanto do ggmap. Só que nós vamos estar utilizando o ggplot. Então, do pacote ggSN, nós vamos acabar utilizando as funções scale bar e north. Então, do scale bar nós temos, então, primeiramente nós precisamos colocar um objeto SF nessa scale bar, a distância que eu quero da minha escala, location, onde que eu quero que ela que eu quero que apresente essa scale, então bar on right. Então eu gostaria que ela ficasse abaixo e na direita. Transform igual a true, eu preciso colocar isso, porque nós temos umas coordenadas geográficas, né? E essa scale bar ela vai trabalhar com coordenadas cartesianas. O dist unit, então eu quero que a escala seja em quilômetros. E st.dist nada mais é do que a distância da barra com a sua label abaixo dessa barra. Então eu gostaria que essa minha label estivesse abaixo da minha barra nessa medida aqui. Isso aqui é basicamente plotando e modificando para nós termos a forma que melhor representa no gráfico. E st.size, gostaria do tamanho da minha barra de 3. E o model que eu gostaria dessa é do WGS84. Já na função do north, do pacote de GSN, nós temos então novamente, preciso de um objeto SF, coloquei series _rs aqui, podia colocar data também. Location, que eu quero que apresente esse north, gostaria de estar presente no top right, então acima à direita. O tamanho desse meu norte eu gostaria de 0.15, basicamente é um tuning, né? Nós plotamos isso uma vez, vimos que não está legal e modificamos novamente. O nosso símbolo, esse north tem basicamente 18 tipos de símbolos, eu estou plotando o símbolo 15 aqui, que é o que mais me agradou no momento. E nós temos então a modificação também do theme. Então eu gostaria que está modificando a localização da minha legenda para dentro do meu gráfico. 0.17, 0.2. Basicamente, ela vai pular dessa região aqui para essa região aqui para melhorar a visualização do nosso gráfico. E também modifica um pouco a questão do background dessa minha legenda. Então, ela vai passar para cá com um fundo branco, eu não quero isso. Quero que o fundo dela seja transparente, então o preenchimento dela seja transparente e também a cor da borda dessa minha legenda seja transparente. E isso eu faço utilizando o elemento rect, fill e color igual a transparente. Vamos rodar tudo isso aqui agora para nós vermos como é que nós temos a visualização final do nosso gráfico. Nós vamos ter então a apresentação final, nós temos então o nosso gráfico em si, com os eixos, né, latitude e longitude, nós temos a escala, né, escala em quilômetros. Nós temos o nosso norte, então na posição norte-direita, nossa escala na questão abaixo e à direita também nós temos a nossa legenda localizada aqui. E nós temos um gráfico muito próximo dos gráficos confeccionados tanto para questão de artigos científicos, relatórios, dashboards, enfim, nós temos um gráfico apresentável em questão de minutos confeccionados dentro do software R. Então, basicamente, esses pontos aqui são pontos que foi coletado, variáveis que acabei utilizando também nos meus estudos, e representa, então, pontos de coleta de informações que podem ser utilizadas para as diversas funções dentro do processo analítico voltado para a agricultura.
Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.